gostaria de trazer à atenção de Vossas Excelências o teor do projeto de minha autoria, o PLS número 67 de 2016, por meio do qual proponho algumas alterações na legislação penal brasileira. Antes de falar do projeto em si, porém, farei algumas considerações para contextualizar e justificar as mudanças que quero propor. No último dia 17 de fevereiro, o plenário do Supremo Tribunal Federal foi palco de uma sessão histórica. Os ministros de nossa máxima corte decidiram que é constitucional a execução de pena de reclusão logo após a condenação em segunda instância, extinguindo a possibilidade de o condenado recorrer em liberdade até o julgamento de recursos pelos tribunais superiores. Finalmente, o Brasil iguala-se às principais democracias do mundo, eliminando de nosso ordenamento uma aberração jurídica sem precedente no direito comparado, conforme apontou o relator do caso no STF, o ministro Teori Zavascki, ao citar a ex-ministra Ellen Grace, que em julgamento anterior afirmou, abro aspas, em nenhum país do mundo, depois de observado duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, aguardando o referendo da Suprema Corte, fecho aspas. De fato, senhoras e senhores, a liberdade de um criminoso após a condenação em segunda instância era mais uma jabuticaba, algo que só existe no Brasil. Existia, melhor dizendo, essa abominação nós brasileiros não engoliremos mais. A decisão histórica, que alterou o entendimento anterior do próprio Supremo, adveio do julgamento de um habeas corpus impetrado por um homem condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em São Paulo pelo crime de roubo qualificado. A defesa desse cidadão havia apresentado recurso ao Tribunal de Justiça daquele Estado, que o negou e determinou a expedição de mandato de prisão. O condenado, então, recorreu primeiro ao Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao STF. Escorava-se, como de praxe, no princípio da presunção de inocência. Escudava-se, como milhares e milhares de celerados antes dele, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A interpretação corrente, até então, era de que o trânsito em julgado só ocorreria após se esgotarem todas as possibilidades de recursos especiais ou extraordinários. Ou seja, um cidadão, mesmo que condenado pela Justiça em segundo grau, se dispusesse de bons advogados, teria a oportunidade de protelar indefinidamente sua prisão, apresentando recursos sucessivos aos tribunais superiores. Em seu primoroso voto, o ministro relator demonstrou que a inocência do réu deve ser presumida apenas até que seja confirmada a sentença penal em segundo grau, dado que os recursos cabíveis ao STJ e STF não podem ter como objeto a discussão de fatos e provas, mas somente matéria de direito. O princípio da não culpabilidade resta exaurido após a decisão da segunda instância. Abro aspas para o ministro Zavascki. Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. Fecho aspas. Ao acompanharem, em sua maioria, o voto do relator, os ministros do Supremo despejaram luz sobre a devida interpretação do princípio constitucional da presunção de inocência, consagrando o direito ao duplo grau de jurisdição e nada mais. Essa decisão, tenho absoluta certeza, está em sintonia com o desejo de justiça que emana da sociedade brasileira, com esses novos e virtuosos tempos que vivemos em nosso país, quando posses e títulos não são mais salvo-conduto para delinquir em liberdade. Insisto, senhoras e senhores senadores, que tenhamos a exata dimensão de quão importante foi essa decisão para nosso futuro enquanto nação. Tudo isto posto, o trabalho não se encerra no pronunciamento do Judiciário. É preciso que nós, o Legislativo brasileiro, façamos a nossa parte. Precisamos ajustar nossa legislação penal, adaptando-a à nova interpretação constitucional. Para tanto, tomei a iniciativa de apresentar o referido projeto de lei do Senado
número 67 de 2016, que propõe as alterações necessárias ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei de Execução Penal. O projeto, que será em breve apreciado pela CCJ, terá o condão de eliminar quaisquer dúvidas que possam restar quanto à execução de penas, além de absolver o entendimento do STF de que a prisão tão somente se dará nos casos de incondenação por órgãos colegiados, nas hipóteses de foro privilegiado, quando o acusado tem prerrogativa por função. As alterações no Código Penal referem-se principalmente à prescrição, às penas de multa e ao Instituto do Perdão. No Código de Processo Penal, o projeto inscreve na letra da lei a possibilidade de prisão como início de cumprimento de pena após decisão condenatória de segunda instância. Finalmente, propomos alterar a Lei de Execução Penal para adequar o novo entendimento à execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Estou certo de que terei o apoio da grande maioria de Vossas Excelências e que aprovaremos esse projeto, colocando o Senado na vanguarda das mudanças na aplicação da justiça em nosso amado país. Senador Ricardo, me concede uma parte? Claro. Quero parabenizar Vossa Excelência pela proposição desse projeto, porque, em que pese, com certeza Vossa Excelência vai ser bastante criticado pelo meio jurídico, mas esse projeto vem ao encontro do anseio da população brasileira. A impunidade tem sido, por tempos, a grita e a reclamação das pessoas que já não aguentavam. Em que pese todas as teses jurídicas, em que pese ter todo o nosso ordenamento jurídico ido pela presunção de inocência, mas as pessoas também já não aguentam as manobras e os constantes recursos que, por vezes, inviabilizam a aplicação da pena. Veja bem, aquele caso do diretor do jornal Estadão na época. Passou anos até que... E justiça tardia não é justiça. No momento que o Estado tomou para si a tutela de fazer, vamos dizer assim, a vingança que outrora era privada, porque, na verdade, quando a pessoa se sente ofendida, ela quer se vingar. Então, para que o Estado não se desestruture, o Estado toma para si essa tutela. E aí ele vai tutelar, mas quando ele não faz isso, isso cria um problema sério no meio social. Basta ver o que a gente vê, a indignação. Boa parte dessas pessoas que foram para a rua estão indo por causa dessas manobras todas do governo do PT que está fazendo essa coisa toda. Esses arranjos todos. Veja bem a que ponto chegamos. A nomeação do ministro para fugir da justiça. Então, veja o que os advogados e que as pessoas não fazem para que a pessoa não responda pelos seus crimes. E a população não aguenta mais. Então, Vossa Excelência vem na consonância com que a Corte Suprema decidiu e vem regulamentar o que, de certa forma, ficou enviesado, porque a Corte decidiu, mas ficou contrário ao que o ordenamento jurídico diz. E aí vem Vossa Excelência com esse projeto e, de certa forma, coloca o trem nos trilhos novamente. Meus parabéns, espero que a Casa possa também entender dessa forma, porque eu vejo que são os novos tempos e é dessa forma. Pode muitos não concordarem, mas isso é o que a população está... É o anseio da população. Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Fico muito feliz de compartilhar com o senhor das mesmas ideias e do mesmo entendimento.